de adoração a Deus, usado para auxiliar os momentos de fraqueza que vamos ter que passar, mas com esforço e coragem poderemos encurtar o caminho de evolução que teremos que trilhar com o auxílio dos bons espíritos para o convívio com o Pai que está prestes a chegar. É isso aí, gente. Com essa fala da nossa irmã e amiga Vera, lá da União Espírita, quando ela disse que a prece é um ato de adoração a Deus, usado para auxiliar os momentos de fraqueza que vamos ter que passar, mas que com esforço e coragem poderemos encurtar o caminho da evolução que teremos que trilhar, para o encontro com o Pai que está prestes a chegar. Elisete Santos, obrigado por você estar chegando aqui com a gente. E todos vocês, através da nossa 93 FM, a Rádio do Coração, e através da nossa rede STP TV. E já com essa fala da nossa irmã Vera, a gente convida a nossa irmã Madrilena para que ela possa fazer a nossa prece de abertura. Madrilena. Boa noite a todos e a todas. A prece. A prece é uma conexão com Deus, intercâmbio espiritual. Ela tem 3 formas horizontais: descendente, a prece vertical e horizontal. A prece vertical são levadas a Deus. A prece horizontal são aquelas dos anseios vulgares. As ascendentes virão das regiões trevosas. A prece pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer horário, no céu, na terra e no mar. Ela aciona o dispositivo da vontade e sua eficácia. Podemos fazer a prece, um pedido, um louvor ou agradecer. Toda atividade espírita e religiosa, iniciamos com a prece. É uma proteção. Seja feito um intercâmbio ligado ao mundo espiritual. É um escudo contra a dor, obstáculos e sua autodefesa. Na oração geramos equilíbrio, que nos leva à fé. Recebemos o benefício quando a prece é feita de boa vontade e de amor. A prece pode ser feita imediato, seu efeito é instantâneo, quando elevamos a nossa conexão espiritual. Ao levantar, devemos orar. Durante o dia, quando sentimos algo a nos despertar. À noite, nos eleva, nos tranquiliza. Que a bênção de Deus nos aguarde agora neste momento. Que nos dê serenidade, equilíbrio, para podermos abrir o nosso coração, para aprendermos cada dia mais. Amém. Excelente, excelente. Você trouxe a prece e, sobretudo, a explicação espírita dos efeitos, do que é e os efeitos da prece. Isso é importantíssimo. Com respeito a todas as religiões, a gente faz as nossas preces, as nossas orações, a gente ainda não tem o conteúdo. A doutrina espírita veio falar sobre a eficácia, sobre o porquê da prece, né? Sobre os locais, né? Que a gente cria uma série de dogmas acerca da eficácia, acerca do local onde a gente deve fazer a prece, já que o veículo de comunicação do espírito é o pensamento. Em todo lugar a gente pode pensar. Então, se a gente pode pensar em todo lugar, a gente pode orar em qualquer lugar, em qualquer momento. Obrigado, minha amiga Madrilena. E aí eu trago Madrilena Berger. Madrilena, já que você já fez a prece, antes de passar aqui para as pessoas, já vou dar logo as boas-vindas a você. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Obrigada, né, pela a recebida calorosa, né? E eu estava há muito tempo, né, ter esse momento. Vários motivos surgiram, né, do impedimento, mas tinha que acontecer. Né? Com certeza. É muito bom estar aqui e aprendendo sempre mais com Brandina. É, Brandi, você é um espelho, Brandi. É, um espelho, é. Não seja tão modesta. De Ângeles, que ela ama. E cada um acho que se apaixona, né? É. Por um
um historiador, possivelmente Um personagem, praticante, uma personagem. Que vira um personagem, né? Exato. Agora é uma personagem da realidade. Não é fictícia, não, né? Com certeza, mãe. Colocar essa situação. Jorge também está aqui. Bom, já vou passar para ele aqui. Antes, Jorge disse que não vai falar, pai. Não existe não falar aqui nesse espaço. Boa noite, Jorge. Antes de passar para Jorge, já que já está aqui no mesmo ângulo, eu já dou as boas-vindas à minha irmã Brandina. Antes de mais nada, Brandina, dizer a você que você é uma pessoa que espelha as outras, porque você é uma pessoa do bem e traz informações do bem, e você tem uma aliada chamada Joana de Ângeles. Você sabe do que eu estou falando. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Estou eu aqui mais uma vez. Só que hoje eu trouxe uma novidade. Hoje eu não estou com Joana, mas eu estou com esse livro lindíssimo, As Bem-aventuranças e Outras Belezas Espirituais. Indico, é do nosso amigo André Luiz Peixinho, né? Hoje eu digo que ele é pai espiritual, porque, né, já se encontra na pátria espiritual. Então eu trouxe alguns tópicos desse livro que eu acho fantástico, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as bem-aventuranças. Então, que Jesus nos abençoe. Que assim seja, minha irmã. Aqui nosso irmão e amigo Evanildo, ali na operação do som. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite a todos. Espero mais uma vez colaborar com a doutrina, né? Como se diz, que a gente pode fazer de melhor para a doutrina espírita é a sua divulgação. E pedir permissão a todos que estão do outro lado da linha, que possa ouvir e estar sintonizado, que possa aproveitar ao máximo o conteúdo do programa e aplicar no seu cotidiano. Né? Ok, Evanildo. E aqui, gente, nós já estamos aqui com o nosso irmão e amigo Alberto Jorge dos Santos, é isso mesmo? Aqui está ele presente, também participando. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui com todos aqui, dessa rádio, a Rádio do Coração, nesse programa maravilhoso, né? Onde traz a palavra de Deus através da doutrina espírita. E um ponto muito especial que eu vi logo na abertura, né, pela nossa irmã Madrilena, a respeito sobre que a oração, né? Sobre como podemos orar em qualquer lugar, né? Porque o pensamento, nós podemos pensar em qualquer lugar. Então, a oração é isso, é a conexão com Deus. E o próprio Jesus falou, né, com aquela mulher ali próximo ao poço, que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então é isso, a oração é isso, em espírito e em verdade. Então, em qualquer lugar, nós nos comunicamos com o nosso ser superior, maior. Ok, esse irmão nosso aqui disse que não ia falar, gente. Olha só, que ele já fez, o complemento que ele fez aqui, Brandinho, que ele já trouxe aqui, nosso irmão Alberto. Alberto, com certeza, você completou as palavras da nossa amiga Madrilena e, com certeza, essa oração, a prece e a oração são fantásticos. Quando o ser humano tiver essa consciência da importância e da eficácia da prece, a gente vai viver em estado de oração. Né, Brandi? Em estado de oração, agradecer. Ah, mas a coisa está ruim. Agradeça. Né? Ah, melhorou, agora não vou ligar para ela. Não, agradeça pelas conquistas. Agradeça até pela doença, que é um sinal, pela dor, né? Pela bonança, por tudo. A gente não é um ser sozinho. A gente está sempre acompanhado pelos nossos irmãos superiores, nossos irmãos espíritos protetores, e que venham as bem-aventuranças. Vamos fazer, teste ali o microfone agora. Madrinha, senta ali, vê se esse microfone está funcionando. Senão vocês vão dividir aqui, mas Jorge, chega para cá e dá para dividir. E a gente já vai trazer aqui, me diga aí, Brandi, o que é que você Eu vou para cá? traz aí as bem-aventuranças? As bem-aventuranças. Então, vejamos algumas frases que foi dita, né, pelo nosso Mestre Jesus.
Aí Jesus disse assim, qualquer um que olhar para uma mulher Sim. para desejá-lo, já cometeu adultério. Isso não faz de todos adúlteros, né? Faz de todos adúlteros. Aí Jesus disse, se o seu olho direito quiser pecar, arranque-o. Isso não fará com que uma população inteira ande apenas com o olho. Se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Aí ele disse, toda árvore que não der bom fruto será lançado ao fogo. Como é estreito e apertado o caminho que leva à vida. Então, essas foram frases de Jesus. Como estamos vendo, Jesus, ele não veio para ser sentimental, ele não veio, e tranquilizador. Ele veio para começar uma revolução. Eu disse revolução e não revolta, né? Porque com tudo isso, ele veio causar uma revolução. Ele estava falando de uma mudança radical. Ele não veio para dizer, oi pessoal, continuem fazendo o que vocês têm feito nesses últimos 1000 anos. Afinal, tem ido tão bom, tão bem. Então, as bem-aventuranças, que é o sermão, é um convite, um conjunto de ensinamentos complexo e, às vezes, até desafiador. Jesus queria e quer que os seus seguidores, eles sejam pessoas que reprimam o mal do mundo. Ele quer que os seus seguidores renovem o mundo e façam parte da sua redenção. Não é isso que Jesus quer? Ele quer que os seus irmãos, eles participem da cura do mundo e não da sua destruição. Essas coisas farão sentido para alguns. Para algumas pessoas, essas palavras e essas coisas fazem sentido para outros e não farão para outros. Uns acham que está certo, outros acham que não. Jesus, ele não quer seguidores passíveis. Os que estão verdadeiramente comprometidos, eles irão examinar isso profundamente, irão examinar tudo isso que Jesus disse, procurando o quê? A verdade. Então, Jesus, ele nos dá um mapa com instruções, onde as pessoas deverão procurar para o encontrar. Então, ele nos dá um mapa, que é o mapa das bem-aventuranças, para que se eu quero encontrar Jesus, eu vou através desse mapa. E está lá em Mateus 5, de 1 a 12, Jesus apresenta as bem-aventuranças, que é um conjunto de ensinamentos de Jesus sobre a felicidade e a vida virtuosa no reino de Deus. Então, Jesus, ele está falando dessa vida virtuosa que a gente pode obter no reino de Deus. Então, pensamos assim, já era hora do entardecer, quando ele, Jesus, ele galgou um alto plano, ele subiu ao monte, ele iluminou-se de poente e contemplou aquele sem número de pessoas que estavam ali, que em esperançosa e expectativa aguardavam o verbo esclarecedor. Né? Jesus, ele subiu e aquelas pessoas estavam todas ali, de olhares fixos no mestre, aguardando o que era que ele ia trazer de palavra, de alimento para a alma. Entre os ruídos da natureza, na quase noite, irmã do mistério, ouviu-se sua voz doce e enérgica. Bem-aventurados, bem-aventurados. E Jesus vem com primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
E o que Jesus quer nos dizer sobre isso? Estar pobre de espírito é viver a liberdade, sem algemas do passado e sem amarras do futuro, superando a escravidão do tempo e a limitação do espaço por experimentar o eterno e o infinito. Aí Jesus vai e diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chorar é transformar-se numa ponte para o regresso, como o filho pródigo que reconhece que a felicidade está em consonância com as leis da divina paternidade. Assim, monta a consolação, encontra a consolação definitiva. E Jesus diz: bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. Jamais alguém se arrependerá de ter tido uma conduta afável, de ter pronunciado um vocábulo com doçura, de ter agido sobre a égide da mansuetude, mesmo quando instado pelos que desconhecem a brandura, navegando no mar revolto da cólera. E Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Tempos virão, meus irmãos, em que, mais adiantados espiritualmente, compreenderemos as leis da vida e criaremos normas e comportamentos segundo as quais todos estaremos empenhados em realizar no mundo o reino de Deus. E Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. E quem são esses os misericordiosos? O misericordioso, ele carrega consigo um ideal: abrandar as asperezas do mundo, sensibilizando os transgressores por uma atitude superior que age em conformidade com os mais elevados sentimentos. Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Um coração limpo conhece a inocência e ele experimenta a incondicionalidade dos afetos. Percebe-se liberto das algemas da posse, atua com plena benevolência, caridade e tolerância. Nenhuma força o oprime, nenhum agrilhão o aprisiona. Jesus continua: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os que, pelo exemplo, eles facilitam a transformação de lobos em cordeiros, guerreiros em cordatas, cidadãos, incendiários em bombeiros, pela ingente tarefa de projetar o homem animal no reino da civilização, degrau necessário para a santidade e angelitude, esses vão merecer um galardão, que é filhos de Deus. Aí Jesus: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Para toda a gama de infortúnios, para a expulsão do mundo dos homens, o prêmio é o reino dos céus, para quem se fizer fiel servidor de Deus no mundo. E Jesus ainda conclui: bem-aventurados sois vós. Então ele está dizendo que somos todos nós. Sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e deixarem todo mal contra vós por minha causa.
exultai-vos e alegrai-vos. Então, ele nos convida que a gente seja feliz, por Cristo os cristãos, eles iam para aqueles lugares exultando de alegria por amor a Jesus. Porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Quando a criatura está realmente imbuída dos princípios do Evangelho, torna-se um porta-voz do amor, um menestral da alegria, em que flutua o universo espiritual, invadido pela divina presença. Então, alguém aí poderia me perguntar, mas e o mapa, Brandina? Cadê o mapa? Então, meus irmãos, se alguém quiser, prestem atenção, se alguém quiser encontrar Jesus, esses são os grupos que ele nos devemos procurar. Então, é como eu sempre digo, são grupos de pessoas. Então, a gente deve ver qual é o grupo dos bem-aventurados de espírito, dos bem-aventurados misericordiosos, dos pacificadores. Qual grupo eu quero fazer parte para contribuir com Jesus? Então, Jesus nos dá os mapas e depois ele vai nos perguntar, vai nos dizer, vós sois o sal da terra. Então, essa é o cântico das bem-aventuranças que eu trouxe essa noite para que a gente possa meditar e perguntar a nós mesmos, nesse mapa, qual grupo eu quero servir a Jesus. Que Jesus nos abençoe. Excelente, Brandina. Eu ficava me perguntando aqui, vocês que estão entrando, eu nunca tive um diálogo assim com o Peixinho, particular, assim, chamaram ele para conversar, sempre conversei com ele assim, ô Peixinho, como é que vai? Ô jovem e tal. Mas aí Brandina tem essa inspiração. E nada é por acaso, né? Eu estava falando da Brandina no instante, que eu peguei, apareceu para mim, na minha timeline lá, uma postagem de anos, né, mais de um ano atrás, quando o Peixinho falava sobre esse desapego, essa coisa de a gente estar preparado para o desencarne, né, viver de uma forma, né, como se isso pudesse acontecer a qualquer momento, e logo, pouco tempo depois, ele desencarna. E aí Brandina tem essa intuição e diz, olha Salles, eu vou trazer as bem-aventuranças. E eu observo que as bem-aventuranças, eu vejo como o arcabouço, como o conjunto de ideias que levam o homem à perfeição enquanto espírito. Quando a gente internaliza, sobretudo quando a gente vê isso que você trouxe no início, do Jesus revolucionário, aquele que não aceita as coisas passivamente. Não é Jesus revolta, você foi feliz quando disse. É o Jesus revolucionário, aquele que não se acomoda e aquele que luta, mas sobretudo na visão do exemplo. Então, ser revolucionário e ter as bem-aventuranças é um caminho. Eu estava olhando aqui, bem-aventurados os brandos. Brandos lembra Brandina, né? Se eu perguntar a Brandina, você é uma pessoa branda? Não, sou não. Mas está a caminho, não é? Está trabalhando para Se ele deixou esse arcabouço que você acabou de dizer aqui, das bem-aventuranças, bem-aventurados os brandos, eu botei aqui entre parênteses, Brandina. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ah, mas Rose chegou ali, vou passar a palavra para ela. Às vezes a gente está vendo aqui, e você, Jorge, falava sobre a questão do pensamento junto com Madrilena. Aí a gente vê, Rose, Ana Meire e Avanildo Brandi, as coisas ocorrendo, as injustiças do ponto de vista factual. Vamos anexar aqui a faixa de Gaza, vamos trazer, vamos controlar, vamos destruir. E aí a gente fala, Brandi, mas é lá na Palestina, não é aqui não é no 21 de setembro, não é no Topson Flores, não é no centro da cidade de Alagoinhas. Está lá. E aí a gente vê o que eles trazem, que é a questão do pensamento como um veículo de comunicação do espírito.
Então eu posso influenciar, sem uma passividade, os líderes que querem, do ponto de vista material, tornarem-se potências pela dominação dos pobres de espírito, da bem-aventurança. Né? Aqui, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, entende? Pobres de espírito, aquele que quer viver a liberdade, né? Sem amarras ao passado da divisão, né? Estou trazendo aqui a Palestina, da divisão do povo de Israel. Não, gente, é uma humanidade que precisa ser coesa e no entendimento, Marilena, de que eu sou indivíduo enquanto espírito, mas eu não vou, mesmo sem essas bem-aventuranças, mas eu tenho que ir na coletividade. Então eu tenho que fazer um convite aqui de todos, de você que nos ouve aqui, de Rosimeire Cruz, que está dizendo aqui, boa noite, Brandina maravilhosa. Está dizendo aqui, conhece a Rosimeire Cruz? Está aqui, ó. Brandina, sua maravilhosa. Pô, Rosimeire Cruz 25, no Instagram. Você que está nos ouvindo na rede SDP TV, que está nos ouvindo, inclusive, que faz parte em outros países que a gente está falando aqui. Peraí, programa Espírita está falando da Palestina? Sim. E aqui, para falar da Palestina, sim. E eu já vou dar as boas-vindas, já provoquei a minha grande amiga e irmã de Programa Conhecer, de 11 anos. Programa Conhecer, que é patrocinado pelo Cimentão, Material de Construção, pela nossa amiga Rebeca Rabelo, pela nossa irmã e amiga Ludmila Ficina e pelo nosso irmão Radiovaldo Costa. A gente está aqui hoje, graças a eles e graças a Cláudio Pena e toda a sua equipe maravilhosa. Boa noite, Rosiane Massariol. Boa noite, querido amigo, irmão, amigo Raimundo Salles. Boa noite, queridos amigos aqui presentes nesse estúdio da 93 FM. É uma delícia vermos e ouvirmos e estudarmos a doutrina espírita, que é o Evangelho Redivivo, né? E Brandi foi feliz demais ao escolher estudar as bem-aventuranças, que é o maior tratado psicoterapêutico que há de se conhecer. E esclarecido por André Luiz Peixinho, ele uma honra termos conhecido Peixinho enquanto encarnado e termos as bênçãos dele, que ele nos acompanha sempre aí, né, o movimento espírita, enquanto desencarnado. E as bem-aventuranças, né, quando você lê aí, que estuda, ele inspirado por Amélia Rodrigues também, quando ele vai falar, né, que Jesus, naquele dia, o sol vestia-se de poente. Então, o sol vestia de poente e Jesus nos convida a nos vestir de amor. Porque quando a gente se veste de amor, ninguém tira, né, a nossa vestimenta. Podem tirar tudo, mas não tiram nem o que a gente conhece, nem o que a gente sabe, e nem aquilo que a gente decide, porque é um cântico que brota da alma. E ali ele realmente encheu de esperança aquele que estava sem chão, aquele que se sentia perseguido, e ele falava a língua que cada um podia ouvir para renovar as forças num período tão inóspito. E é assim, né? Bem-aventurados somos todos que podemos beber na fonte segura também da doutrina que nos esclarece o Evangelho de Jesus de forma tão profunda, tão verdadeira, sem nos obrigar a nada, mas nos convidar nessa proposta de autoeducação moral, porque não tem outro caminho senão a educação de nós mesmos, né? Deus não castiga ninguém, porque Deus é amor, e de tanto confiar na gente, Ele permite que a gente erre, que a gente se arrependa, que a gente espie, que a gente repare aquilo que a gente tiver feito contrário à lei de amor. E as bem-aventuranças é esse cântico, realmente, que traduz, né? E a nossa amiga cantora Ana Terra Brasilis,
ela pode cantar aos pés do monte, ela pode cantar esperança, ela pode cantar alento, ela pode... Tanta música é inspirada nessa bem-aventurança, que eu fico aqui pensando, o que será que ela vai cantar aqui hoje, inspirada, meu Deus? Tão bem-aventurada as terras brasileiras. As terras brasileiras. Ana Meire, muito boa noite, minha irmã. Boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês na Rádio do Coração, né? Que bom. Então, quando eu cheguei, eu fechei os olhos aqui, aí eu realmente estava pensando. É uma bruxa que tem aqui do meu lado, sabe, gente? Porque ela vai na veia, ela vai na veia. Eu não sei, não. Aí eu pensei aos pés do monte, porque ela estava falando que, né, que Jesus nos convida. E essa música é um convite realmente. Quando a gente ouve a voz e acorda para o chamado de Jesus, é muito mágico, né? Então vamos lá. Fica à vontade. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Bravo, 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 bravo. Ainda em cima das bem-aventuranças, Madrilena, vi que você queria falar na hora que estávamos nós comentando acerca das bem-aventuranças. A palavra é sua. Refletindo, né, sobre... Porque hoje, por acaso, o acaso não existe, eu assisti o filme de Jesus. E nessa parte mesmo da bem-aventurança. Eu achei assim fantástico, que é uma forma de despertar em nós, né? Que nós temos o mapa, como Brandina falou, né? E cada um de nós tem cada citação de Jesus em relação à brandura e outras qualidades que nós temos e que todos nós temos, né? Então, nós temos ainda jeito, né, para poder modificar, né, e praticar essas orientações que nos foram nos dadas e exercitarmos o equilíbrio, porque justamente eu penso dessa forma, né, e pelo menos o que eu entendo, né, é que é a disciplina de estar no mundo, mas não viver como o mundo. Que é uma experiência que nós estamos aqui, né? E que as dores vão passar? Vão. Mas que as dores é um aprendizado. É um alerta no momento, né, de que algo está errado. Temos que mudar. E aceitar que aqui nós não estamos também no Jardim do Éden. Não estamos com as flores, com os frutos maravilhosos, como em relação a Jesus, quando ele retorna e diz que ele é um revolucionário, não vai pegar a espada da briga de ninguém, de querer poderes, né, de escravizar outros para poder se sentir melhor, dizendo que estão ajudando. Então, a questão da bem-aventuranças é fantástica. Eu acho que vocês já ouviram falar de que se queimasse todos os livros, né? Se tivesse da bem-aventurança, ainda conseguido ser salvo do incêndio. Então, nós estaremos ainda
né, seguindo a orientação de Jesus e chegaríamos à perfeição, que todos nós vamos chegar. Entendi. Aqueles que hoje, como ela falou mesmo, em relação a... São as escolhas, né? Alguns vão aceitar, outros não. Mas é uma questão de nível de consciência, né, de estágio de evolução que cada um está. Né? E nada está perdido. Né? Evoluímos muito desse período de Jesus para cá, né? Que na visão hoje que a tecnologia nos apresenta, a gente tem conhecimento de fatos que estão ocorrendo em outros países, né? Então, aí a dúvida de que nós estamos gente morrendo, né? Sofrendo, passando fome, doenças, mas é um período de aprendizado que nós mesmos causamos tudo isso. Uhum. Perfeito, perfeito, Madalena. Perfeito as suas colocações. Eu queria aproveitar aqui também para mandar um abraço às pessoas que nos acompanham aqui, através, logicamente, da 93, e que estão, às vezes, ali no seu carro, né, tá em casa, ouvindo a Rádio 93 FM, e a gente manda um abraço para nossa irmã e amiga Jonélia, lá na Fazenda Espuma, seu Luiz Fernando, seu Oliveira Galvão, que sempre está falando, mandando aqueles recados para a gente aqui no programa. O pessoal lá da cidade de Araçás, o pessoal de Entre Rios e as cidades circunvizinhas. E aqui eu queria passar para o nosso amigo e irmão Jorge. Jorge disse que não ia falar, viu? Jorge falou que não ia falar, mas ele não tem como não. Jorge tem o livre-arbítrio, mas não se governa. Eu quero que Jorge, aí as bem-aventuranças, Jorge, as bem-aventuranças para você, ela tem lhe freado ou acelerado em algumas coisas? O que é que você acha? Você para refletir essas bem-aventuranças que Brandina... Acho que bem-aventuranças... Brandina falava em cada um escolher a sua, né? O ideal é que a gente pegue todas para caminhar num futuro próximo, né? Mas ninguém consegue carregar, né, Brandina? Eu escolhi Bem-aventurados Misericordiosos. Então, eu tenho procurado estudar essa daí. Se eu conseguir, já está... Já está de bom tamanho. Aí depois vem as outras. Vem as outras. E você, Jorge? Você tem sido provocado a exercitar essas bem-aventuranças, frear em algumas situações, e aí? Realmente, as bem-aventuranças foi um texto, né, de Jesus maravilhoso que molda, né, nossas vidas, né? E você já respondeu a sua própria pergunta, quando você disse que o bom seria eu pegar um pouquinho de cada coisa, né? Exato. E realmente, precisamos de cada um pouquinho da mansidão, né, da piedade, da misericórdia. Então, de cada trechozinho, de cada uma dessas bem-aventuranças, precisamos, né, buscar, né? A gente não consegue ser perfeito, mas só de você se esforçar para buscar a perfeição, você já começa a ter uma melhora, né? Então, é isso aí. Temos que procurar buscar. Eu gosto de me cobrar, né? Sempre meditar naquilo que está faltando, né? Perfeito, para que eu possa melhorar, né? Porque eu tenho certeza que eu já fui bem pior. Mas graças a Deus a gente observando, né, esses pormenorezinhos do ensinamento de Jesus, a gente vai cada vez, né, melhorando pelo menos 1 milímetro na nossa vida, em cada setor que precisa. Então é isso aí, dessa forma. Tem uma música que diz assim: eu sou maior do que era antes, né? Eu sou melhor do que era ontem, né? Fala, Evanildo. Aproveitando a deixa e agradecendo ao nosso amigo Oliveira Galvão. Falei que eu ia falar e nem ouvi, não tá vendo, Evanildo? Um questionamento que ele nos faz, né? E a gente também discutir aqui ao vivo qual a diferença entre estar aqui na 93, na Rádio do Coração, e estar numa mesa de um bar. Né? Que a gente fique para refletir sobre essas questões e sobre as boas aventuras que o Espírito
Pronto, eu acho que Oliveira Galvão, esse amigo que está sempre presente conosco aí, é um indivíduo do questionamento excelente. A vida do ser humano é pura filosofia. Não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas, né? E a gente falava aqui do livre-arbítrio. Há pessoas em que essas bem-aventuranças estão adormecidas, mas que eles as conhecem porque são espíritos reencarnantes. E quando a gente está no mundo espiritual, Brandina, por favor, me ajude, a gente tem contato com todas as nossas escolhas da nossa vida. E a gente tem a certeza, sobretudo, de que somos espíritos reencarnantes. Tanto é que a gente pede para reencarnar. Eu quero reencarnar filho de Brandina, eu quero reencarnar Cecília, neta de Rose. Eu quero reencarnar Baiana de novo, né? E por aí vai. Então, as nossas escolhas, elas são livres, né, Oliveira? Agora, a repercussão das nossas escolhas são nossas. A repercussão da minha escolha, Roberto, nunca vai ser de responsabilidade sua, né? A menos que eu seja inimputável, né? Incapaz, eu seja uma criança, mas eu, enquanto indivíduo, eu tenho que parar para refletir. O que é que eu ganho na mesa de um bar? Se você está num ambiente que você, de repente, é a melhor escolha que você tem para aquele momento, e você não está passando por cima, você não está destruindo, está tomando, às vezes, aquilo que você ainda conhece, que é o seu vinho, tomando sua cerveja, num diálogo. E assim, Agora você, quando você abre-se ao conhecimento, é o que a gente está trazendo? As bem-aventuranças. A gente tem a certeza absoluta que o resultado de você ouvir sobre as bem-aventuranças, obviamente vai ser muito melhor do que você estar à mesa de um bar. Mas, ainda que seja assim, é o livre Arbítrio. Brandina, complemente. Só é complementar assim, porque cada um de nós estamos no nosso momento evolutivo. Exatamente. Né? Cada um. Então, ainda é a consciência do aprendizado, o que eu sou, o que eu vim fazer, com as minhas escolhas. Então, cada um. Então, não tem julgamento do certo nem errado. Perfeito. Nem é certo nem errado estar na mesa do bar. É uma escolha. Agora, se você buscar, eu acho que eu já fui numa mesa de bar. Mas hoje minha escolha é estar aqui. Isso. Falando foi um aprendizado, né? Isso, então, o aprendizado. Né? Aí eu fui, não vendo o que era, que eu podia eliminar, o que eu não posso. Então, é uma questão de escolha, porque cada um está no seu momento evolutivo. Isso. E eu não posso julgar, porque não tem o certo nem o errado. É um momento, ontem, no nosso estudo de ontem, eu falei, eu digo, às vezes, uma frase, você muda completamente a sua vida, sua maneira de ver adiante. Uma frase, muitas das vezes. Eu ouvi sábado, uma frase de Luziane Bahia. Ela estava, depois do seminário que teve. Aí, Leonardo Machado, ele fez uma pergunta a Luziane, assim, como ela, no momento de dificuldade, porque ela só estava fazendo as perguntas, ele foi e fez a ela, Luziane, como é que você age num momento de dificuldade? Como é que você age? Então, ela disse, ela deu o exemplo, essa semana eu estava numa situação difícil e tal, então eu não sabia como agir e eu só disse isso, Jesus me ajude. Eu peguei a frase, eu disse, olha, quer dizer, olha que frase, é uma frase forte, Jesus me ajude. Então, de sábado até hoje, essa frase ficou reverberando em mim, em todos os momentos que eu vi que Jesus me ajude. Porque às vezes a gente vive, a gente sabe que Jesus está ali, sabe? Mas você não vivencia a presença de Jesus na sua vida diária. É como se ele estivesse lá e eu estivesse aqui. Aí o que é que Joana de Ângeles diz?
O teu Cristo, ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Então, Jesus, me ajude. É olhar para dentro de mim, saber que eu tenho Jesus. Então, está na mesa do bar, ou está numa religião, ou para mim, é um momento evolutivo de cada ser humano. E é o momento, é uma escolha do momento. Temos que ser indulgentes, né? Eu só Fala, queria só Madrilha. fazer um comentário. Em relação ao estudo dos médios, Carlos Moraes, fala sobre exatamente isso em relação à situação de divergente de comportamentos. Então, nesse procedimento, todos nós vamos passar por todas as etapas. Aí as pessoas, quando tomam conhecimento, né, e conscientização de mudança de aquilo que não faz bem, vão mudar. Mas todos nós vamos ter essa experiência de aprendizado. Todos nós somos o ladrão, o assassino, o educador, o religioso que não pratica bem. Nós vamos passar por essa fase porque nós estamos aqui para aprendizado. E nesse aprendizado, tá entendendo? É como eu me lembro o seguinte, que uma vez eu ouvi falar que uma aeromoça, eu não sei se, que para ser aprovada, né, para ela poder trabalhar no avião, eles têm vários testes. Um deles é ficar determinada quantidade de minutos presa no local para ver como ela reage. Então, é mais ou menos uns 5 minutos. Então, apaga as luzes, fica no escuro, presa naquele local, né? E eles não podem gritar, não podem, como é o nome, pedir para abrir, não tem uma reação brusca nem nada. Se não, no caso, se tiver qualquer ato, independente desses, né, que eles assinam lá um termo de se comprometerem a ficar fazendo isso aí. Então, se não sair 100% o que eles desejam, então ela não vai sair. Né? Então, essa questão é muito assim, interessante, a questão do bom e do ruim, mas depende do momento. E como a Bonedina falou em relação a meu Deus, não foi? Que ela aclama, é uma oração. Isso que até a palavra de você, né? O Senhor me ajude. Aí nós temos o quê? Que Deus não quer sacrifício, não. Ele quer misericórdia. Uhum, perfeito. Rosimeire diz aqui, vigiando e orando. Perfeito. Rose, ainda no complemento da palavra de Madrilena, eu quero que a partir dessa frase você faça essa reflexão acerca dessa indagação de Oliveira Galvão. Seremos todos sábios em todas as ciências e anjos em todas as virtudes. É com você. E todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que um dia todos nós seremos anjos. Por isso você é pra mim. De amor, simplesmente o amor há de reinar. Rosiane Massariol. Quem afirma isso é a nossa querida benfeitora, instrutora, Joana de Ângeles. Eu ia completar com mãe de Brandina e mãe de todos nós também, né? Dela, minha mãe, né? Nossa mãe madrinha, sua espiritual. mãe e nossa madrinha, então. E ela afirma, e eu amo saber disso, quando é uma pessoa de tão alto estudo, tanta reverência, afirma, ela diz com certeza e ela diz com uma verdade que a gente pode confiar. Quando que vamos ser anjos? Quando nós depurarmos todos os miasmas, tudo que está em excesso. O que está em excesso? Aquilo que não pertence a nós. Como Michelangelo, quando ia fazer uma obra de arte numa pedra de mármore, ele fazia aquele anjo bonito e alguém perguntava: como é que você colocou um anjo numa pedra? Não, o anjo já estava lá, eu só fiz tirar os excessos. Eita, que coisa linda. Eu só fiz tirar o excesso e o anjo pode aparecer. Então, nós estamos numa esteira de reencarnações para podermos
nos permitir que sejam tirados os excessos. São os excessos as nossas sombras, são os excessos as nossas mazelas, as manifestações do orgulho, tudo que é destrutivo, tudo que é contrário ao amor, ao bem, ao belo. E aí, quando na esteira das encarnações, no ida e vindas, nós nos depurarmos e tirarmos todas as máculas, vamos nos tornar imaculados, como Maria, mãe de Jesus, é imaculada, não tem mancha, não tem mácula. E aí seremos anjos, sim, que a próxima escalada, depois do reino mineral, vem o reino vegetal, depois vem o reino animal, depois o hominal e depois o angelical. Depois do angelical, eu nem sei o que vem, porque a gente, né, vai patinando assim até aprender. E é claro que tem os anjos, os arcanjos, e é um infinito, serafins, tem um infinito, o crescimento é infinito. E sábios em todas as ciências, porque é nos dado o poder e a capacidade de aprendermos. Aprender, e a aprendizagem também é infinita. A gente olha para uma formiga. A formiga, ela não tem cérebro, ela não tem mente, ela não tem a estrutura orgânica que nós temos, e ela está lá conectada com a vida, ela está lá fazendo o que ela precisa fazer, organizada. As abelhas, então, não, é um exemplo de comunidade civilizada, disciplinada, irmanada, respeitando. O reino animal respeita muito, muito mais a natureza do que o reino hominal, que está acima a nível de evolução. Então, é uma coisa incoerente. A partir do momento que a gente recebe uma estrutura maior, parece que a gente depreda o universo, tendo um recurso a mais do que o reino anterior. E a gente fica aí nessa disputa de ego, querendo ser reconhecido, querendo ser elogiado pelo próprio reino, né? Se for para ser elogiado até ou reconhecido por um reino acima, ainda teria mais dá sentido, acesso que é de César, né? Mas se eu tenho consciência do que eu faço, do que eu sou, o elogio não vai alterar, a crítica também não vai alterar. Então, o que eu preciso é ter consciência de mim mesmo, do que eu quero, para onde eu vou. Autoconhecimento, né? O autoconhecimento e essa firmeza de ser quem eu sou, conectada com o divino, me sentindo uma fagulha, uma centelha divina, sem me comparar com nada nem com ninguém, porque se cada um é único, não cabe comparação. Então, cada um é único. Cada um tem uma digital, cada um tem uma história, cada um tem um destino, cada um tem uma somatória de conhecimentos nas múltiplas reencarnações, cada um tem uma maneira de ver, de viver a vida que é livre, que é permitido. Então, não tem comparação. Quando a gente entra em comparação, é por causa da manifestação do orgulho, que estamos, né, nessa aprendizagem de amar e servir e amar, aprender, colaborar, trabalhar. São as diretrizes dos grandes sábios, e que quem tem juízo vai seguir essas diretrizes, né? Mas sábios em todas as ciências, cada dia mais nós vamos percebendo os acessos que vão sendo nos dados para ampliarmos o nosso saber. Esse saber tem que estar andando de braço dado com o lado moral, porque senão o saber solo no lado da arrogância faz aumentar a nossa prepotência, a nossa presunção, a nossa vaidade, né? E então é para a gente crescer no lado moral, mais ainda do que no intelectual, mas é para a gente crescer no intelectual também, é muito importante, né? E um dia nós vamos sim
ser sábios em todas as ciências. Joana de Ângeles, nossa benfeitora, quando era Juane, na figura de Juana Díaz Barre, no México, há alguns séculos atrás, ela se tornou doutora autodidata em mais de 6 ciências, entre elas a medicina, a astrologia, a matemática, a física, a teologia. E ela, numa época que mulheres não podiam estudar, elas, no corpo feminino, sendo freira, ela conseguia se virar em aprender e trocar informações com universitários do mundo inteiro, que incomodou muitas pessoas da Igreja Católica à época, da própria congregação, que fez com que ela fosse impedida de avançar tanto no conhecimento. Mas ela escreveu uma carta magna para o então padre Vieira, se não me engano, e falou: mesmo que eu não tenha acesso aos livros, só ao fritar um ovo eu consigo aprender com o ovo, com a natureza, com a clara, com a gema, com o fogo, eu consigo aprender. Então, a aprendizagem está em tudo. Basta que a gente queira se movimentar e se transformar no amor. Perfeito. Você falou em Vieira aqui, nosso amigo Paulo Vieira está aqui mandando um abraço. Abração. Nossa amiga Josefa, Rita Josefa, né? Lá do Cristanato Mãe Helena. E as pessoas estão aqui. Também. Um abração a todos vocês que estão acessando. E eu queria aqui, para poder, antes da gente já migrar aqui para o nosso tema de mediunidade, eu queria, para fechar as bem-aventuranças com Rose, nessa coisa de você ser esse protagonista